Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando a disciplina Língua Portuguesa 3. Tivemos a oportunidade de trabalhar Língua Portuguesa 2 e nesse momento vamos continuar com as nossas discussões acerca do ementário que essa disciplina vem trazendo mais uma vez. Então vamos conhecer o nosso ementário. Bom, a disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas. A sua ementa vem trazendo discussões sobre leitura, interpretação e produção de textos, escrita de gêneros acadêmicos, coesão textual, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e crase. Então a gente consegue perceber pelo ementário que essa disciplina ela tem um pouco da questão do texto. Nós vamos iniciar aí a questão do texto, mas esse texto ele vai estar mais centralizado dentro dos gêneros acadêmicos, com leitura, interpretação e produção. Já a parte gramatical dele é uma parte mais enfática, onde nós vamos encontrar aí mais questões relacionadas com a gramática normativa mesmo, tá? A gente tem ainda a questão da coesão textual e vamos adentrar com concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal e, posteriormente, a crase. No primeiro momento, a unidade 1, ela vai trazer discussões com leitura, interpretação e produção de textos, escrita de gêneros acadêmicos. Então, vamos lá. A nossa unidade 1, nós iremos discutir diretrizes para a compreensão de textos, interpretação de textos e análise textual, análise temática e análise interpretativa. Temos ainda características de um bom texto acadêmico, tipos de texto descritivo, narrativo e argumentativo e trabalhos acadêmicos, tipos, características e estrutura. As normas técnicas para apresentação de trabalhos também serão vistas ainda aqui na unidade 1. Então, a gente percebe que essas diretrizes para a compreensão textual, elas vão estar mais relacionadas com a questão do próprio texto acadêmico, porque nem sempre as mesmas estratégias, as mesmas formas que eu utilizo para a compreensão de textos, que são textos que veiculam na nossa sociedade de uma maneira mais informal, elas serão as mesmas que eu estarei utilizando para a compreensão de textos acadêmicos. E isso a gente vai observar quando estivermos aí nessa parte de análise textual, análise temática, análise interpretativa, as características de um bom texto acadêmico, como é que eu vou olhar para esse texto, o que eu vou conseguir colher desse texto e, ao mesmo tempo, o que ele vai requerer de mim, leitor, tá? E também produtor de texto. Bom, a gente inicia aqui com a seguinte questão. Etimologicamente, a palavra texto ela vem de tecer, tecido, tá? Essa palavra ela vem do latim, é uma trama organizada em fios. Um texto é uma trama escrita ou falada em que os fios são as ideias. O texto ele é um tecido de ideias. Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. Então, de acordo com Koch e Elias, um texto, é um evento sociocomunicativo que existe dentro de um processo interacional. Ele é o resultado de uma coprodução de interlocutores. O que distingue o texto escrito do falado é a forma como essa coprodução ela se realiza, certo? Então, o que a gente tem? Etimologicamente falando, lá desde os primórdios, a palavra texto ela vem com uma ideia de tecer, é um tecido. Eu gosto sempre de usar esse exemplo porque ele é um exemplo clássico que a gente consegue entender muito bem e fazer essa analogia. Se você observa um pedaço de um jeans e você retira um fio desse jeans, automaticamente vai haver uma quebra, Um jeans fica falhado, ele fica rasgado. Da mesma forma é a questão do texto. O texto ele está envolvido na sua unidade desde o início ao fim dele. Então, quando você observa o título do texto até a fonte desse texto, até a referência desse texto, ele precisa ser uno, ele precisa andar pelo mesmo caminho. E aí vai envolver, para isso, várias questões que estão relacionadas com os princípios da textualidade. E nessa disciplina, um dos princípios que vai ser estudado é justamente a questão da coesão textual, que nós iremos aí falar um pouquinho mais sobre esta, certo? Então, esse texto ele é o quê? Ele é um tecido de ideias. Uma outra analogia que eu acho bem interessante é você observar uma teia de aranha.
né? Aquela teia de aranha, aquela coisa perfeita, né, feita pela natureza, quando você observa, todos os seus fios, eles estão entrelaçados, né, e de forma bem linear. Então, assim, ele vai formando aquele desenho e aí você observa ali uma sistematização dos fios. No momento em que um fio daquele é quebrado, automaticamente toda a teia, ela acaba se quebrando, né? Ela acaba se deformando, ela acaba perdendo a sua essência. Então, o texto da mesma forma. Por isso eu falo em unidade. Existe aí a necessidade de quê? De que você escreva um texto do início ao fim, desde o seu título, desde o primeiro parágrafo até a ideia final desse texto, até a conclusão desse texto, até a referência desse texto, e ele caminha no mesmo sentido, certo? E aí, utilizando um pouco aqui da ideia de Có, ela diz o seguinte: o texto, ele é um evento sociocomunicativo, né, que existe dentro de um processo de interação. Então, ele é uma atividade que nós utilizamos para nos comunicarmos em ambientes distintos, com funcionalidades distintas. Então, para cada um desses ambientes, nós iremos observar que existem textos que são criados para aquele ambiente com aquela função comunicativa, para que ele possa dar acesso aí, para que ele possa dar continuidade, né, a esse processo de interação entre quem? Entre os interlocutores. Esse interlocutor, ele pode ser o falante ou o ouvinte, ele pode ser o escritor ou o leitor, tá? E aí, para continuar, ela diz o seguinte, que ele é o resultado de uma coprodução de interlocutores, porque, de fato, quem fala ou quem escreve vai estar se relacionando com quem ouve ou quem lê, né? Então, ele é o resultado disso. O texto, ele resulta desse processo de interlocução. Ele é uma coprodução. Por quê? Porque ele vai ser feito à medida em que o leitor e o escritor, ou o falante e o ouvinte, eles têm essa mediação. E aí ela coloca ainda que o que distingue o texto escrito, o que distingue o texto escrito do falado é a forma como essa coprodução se realiza. Ou seja, ele vai se realizar de que maneira? De maneira oral, ele vai se realizar de maneira escrita, tá? Então, essa primeira unidade, ele vem trazendo essa questão do texto, contudo a gente vai estar fazendo uma relação, levando todos esses conhecimentos e esses conceitos iniciais aqui para os gêneros textuais acadêmicos, né? E vamos perceber aí que existe uma necessidade maior e uma profundidade maior de estudos para que a gente possa compreender quais são as características desse texto acadêmico. Bom, Marconi e Lakatos, 2010, eles dizem o seguinte: caracterizam a leitura como proveitosa quando constituída dos seguintes aspectos. Eles dizem que para que uma leitura ela seja proveitosa, para que essa leitura ela tenha, na verdade, ela tem uma funcionalidade, né? É necessário que alguns aspectos sejam observados. E aqui a gente já fala de quê? A gente já fala desse texto acadêmico, tá? Esse texto acadêmico porque ele vai necessitar de que eu tenha, para além das estratégias e conhecimentos que eu utilizo para uma leitura de um texto mais informal, digamos assim, para um texto que ele circula na sociedade de forma mais comum, eu preciso ter mais atenção, eu preciso refletir, eu preciso ter um espírito crítico, ter um senso de análise, de síntese maior quando eu vou relacionar ao texto, que é o texto acadêmico. Então, olha só, quais são esses aspectos, né? Como eu acabei de citar aqui, a atenção, tá? A concentração e aplicação da mente no sentido de buscar o entendimento e a assimilação dos conceitos do texto, reflexão, ponderação do que se lê, observando outros pontos de vista, novas perspectivas, espírito crítico, avaliação do texto, julgamento, aceitação, refutação dos argumentos, ou seja, observar aquele argumento, ler aquele argumento e a partir daí ter um espírito crítico em relação a isso. Não apenas aceitar porque está escrito ali, né? Você fazer a sua
o seu crivo dessas informações. Não admitir argumentos sem a devida construção lógica, coerente e coesa. Análise, divisão do tema do texto em partes, estabelecimento das relações entre essas partes no sentido da construção do texto. E aí, nessa análise, a gente observa a questão da unidade desse texto, tá? Aquele texto que ele é uno do início ao final. A síntese é uma reconstrução das partes decompostas pela análise em um mapa mental ou resumo, mantendo a sequência lógica do pensamento expresso pelo autor. Então, a gente tem aqui algumas dessas questões, né, que são bem interessantes e a gente já começa a pontuar desde já. Vou retomar aqui rapidinho, nós estamos falando de uma leitura proveitosa em relação ao texto acadêmico. Então, assim, essa construção de leitura acadêmica, ela não é uma construção rápida, né? Nós precisamos ativar todos os nossos conhecimentos e principalmente o nosso hábito de leitura. Se você é uma pessoa que você não tem o hábito de leitura constante, né? A própria palavra hábito aí, ela já se torna redundante nessa frase que eu coloquei, mas se você não tem essa atividade habitual de ler, é claro que você vai encontrar mais dificuldades do que aqueles que leem na sua rotina, certo? E aqui a gente tem o quê? A gente apresenta algumas dessas características que vão fazer com que você entenda, né? Que são estratégias que vão fazer com que você entenda que é necessário para que você tenha uma leitura proveitosa. E iremos trabalhar nessa unidade, tá? Então, essas fases são o reconhecimento, a exploratória, a seletiva e reflexiva. Ao final, né, do estudo de cada uma dessas etapas, a gente conclui o quê? O que se pretende é que seja possível reconstruir o texto, o conteúdo que o autor quis transmitir, as sequências de ideias, a forma como foi construída a argumentação e se essa se mostrou coerente. Para essa finalidade, utilizam-se instrumentos de documentação, como, por exemplo, o esquema e o resumo, sobre os quais falaremos mais detalhadamente adiante. Então, esse daqui é basicamente, né, os tópicos que nós iremos trabalhar nessa unidade. Estão todos muito bem convidados e sintam-se à vontade para que esse estudo seja feito, certo? Aqui a gente tem as nossas referências e estamos aguardando vocês para mais, para darmos início a todo essa produção de conhecimento.